Próximo slide. Vou passar. O Não, próximo, não está passando, não é, professora? não, está no Não. primeiro. Pronto, eu vou agitar aqui. Só um minutinho, viu? Tecnologia, né? Isso mesmo. Até hoje. Pronto. Agora tá tudo ok? Mas pulou uns isso, primeiro. Pronto. Isso, tá ótimo. Agora está certinho. Hum. Obrigada. Então, gente, eu vou tentar não me estender muito, né, porque é um tema muito amplo, mas eu tentei resumir ao máximo. Então, vamos lá. Uma breve introdução da classificação do que, o conceito do que seria o paciente idoso. No Brasil, o idoso é todo indivíduo acima de 60 anos, né? Como eu já falei, é um grupo que está crescendo bastante e é um grupo heterogêneo. Então, dentro desses indivíduos acima de 60 anos, classificados como idosos, nós temos aquelas pessoas que são saudáveis, que mantêm a funcionalidade, que têm poucas fragilidades, e tem aqueles indivíduos que já têm um comprometimento certo funcional, que têm a síndrome do idoso frágil. E aí a gente tem que ver como é que vai ser o tratamento, o manejo do diabetes de acordo com esses diferentes perfis. Porque aquele idoso saudável, que tem diabetes tipo 2, ele vai ser tratado semelhante ao paciente adulto jovem com diabetes tipo 2, que é um manejo diferente daquele idoso comprometido, né? Então, a gente, quando vê um idoso com diabetes, a gente tem que ver se ele é saudável ou se ele já é um idoso comprometido, porque existem as várias peculiaridades do atendimento desse paciente idoso comprometido. A gente tem que ver o número de comorbidades, o grau de sarcopenia, as fragilidades que esse paciente eventualmente possua, alterações cognitivas, se existentes, o número de medicações utilizadas, né, a polifarmácia e as eventuais interações medicamentosas. E lembrar sempre que no paciente idoso, o mecanismo contrarregulador hiperglicemiante, ele é menos efetivo, e isso já predispõe o paciente idoso, por si, a hipoglicemias mais frequentes e mais severas, o que traz uma série de complicações adicionais para esse paciente, certo? Então, vamos lá, próximo, por favor. Eu vou falar brevemente dessas peculiaridades para depois a gente entrar no manejo propriamente dito da doença, diabetes tipo 2. Então, capacidade funcional. Estudos mostraram que o diabetes está associado a um maior risco de incapacidade. O paciente vai perdendo a autonomia, vai perdendo a capacidade de autocuidado. O mecanismo que associa esse aumento dessas incapacidades no diabetes ainda não é totalmente conhecido, mas acredita-se que haja o aumento do catabolismo e também a inflamação crônica inerente à hiperglicemia continuada. Outra peculiaridade, característica, é a fragilidade. E o que é a síndrome do idoso frágil? É uma síndrome caracterizada pela diminuição das reservas biológicas e capacidade de resposta a eventos estressantes do organismo. Então, essa síndrome do idoso frágil não é só a sarcopenia. A sarcopenia é um dos elementos da síndrome do idoso frágil. Ela abrange também outros aspectos, como as questões psicológicas, as questões cognitivas, as questões sociais, certo? E isso está associado também diretamente ao mau controle da glicemia, ou seja, aqueles pacientes com hemoglobina glicada acima de 8,5, eles apresentam mais fragilidade, certo? Existem várias tabelas com critérios para poder fazer o diagnóstico de fragilidade, que podem dessa aula, então eu não vou colocar, para não aumentar muito o tempo. Próximo, por favor. Próximo. Aí vamos falar um pouco da sarcopenia, que é um dos componentes da fragilidade. O que é sarcopenia? É aquela perda progressiva de massa muscular, né? A perda progressiva de massa magra, e com isso vai haver também a perda de força muscular e a redução do desempenho físico. E isso é inerente ao processo de envelhecimento. O que se observou é que no diabetes também, essa maior perda de massa muscular, ela acontece de uma maneira mais precoce, e acontece também de uma maneira mais intensa. Então, isso é um ponto importante a ser levado em consideração no paciente diabético. Também tem várias tabelas com vários critérios para se fazer o diagnóstico de sarcopenia, né? Então, tem testes, tem Hendrix, também não vou abordar aqui nessa aula, só para a gente ter uma visão geral. Próximo, por favor. As alterações cognitivas, né? Todo mundo que acompanha o paciente idoso sabe que, assim, são muito frequentes.
elas podem se manifestar tanto de uma forma leve, por exemplo, aqueles esquecimentos, lapsos de memórias, até quadros de demência plenamente estabelecidos. E se observou também que o diabetes está mais associado a essas alterações cognitivas, seja o paciente que tem uma demência vascular, porque teve múltiplos infartos, seja os quadros de demência de Alzheimer. Então, tudo isso está mais associado ao diabetes. As causas também ainda não se tem totalmente estabelecida, mas acredita que seja a exposição crônica à hiperglicemia naquele paciente que tem um controle ruim, o aumento na resistência à insulina e a ocorrência das hipoglicemias, principalmente se esse idoso tem hipoglicemias graves, aquelas hipoglicemias muito importantes e de maneira mais frequente, certo? Existem várias escalas também para se caracterizar, para se definir se o paciente tem ou não alteração cognitiva. Eu coloquei alguns questionários, tem o Minicog, MMS, MOCA, e isso deve ser avaliado periodicamente no paciente idoso diabético. Lembrar também que o diabético tem maior risco de depressão. Aí também deve ser avaliado na consulta, né, desse paciente, tem a escala de depressão, o CES de depressão, que pode ser também colocada, né, utilizada para poder fazer a classificação desse paciente. Comorbidades. Bom, isso é muito frequente, né? O paciente idoso, ele tem várias comorbidades, não só o diabetes, e por isso necessita utilizar vários medicamentos. E aí a gente tem que lembrar que esses vários medicamentos podem provocar, levar a maior risco de interações medicamentosas. Então, é importante isso para qualquer atendimento ao paciente, mas sobretudo no idoso, pela polifarmácia, é muito importante que a gente tenha uma lista detalhada com todos os medicamentos que o paciente usa, com as doses, com os horários. E isso, às vezes, é difícil de obter, né? Porque o idoso não lembra exatamente, às vezes o acompanhante que vai para a consulta também não sabe referir, mas é sempre bom a gente estar questionando. Próximo, por favor. E os riscos de hipoglicemia. Então, como eu já falei logo no início, né, o paciente idoso, ele tem uma diminuição daquela resposta contra-regulatória à hipoglicemia. Então, quando a gente faz uma hipoglicemia, né, automaticamente o sistema nervoso simpático é acionado e começa a ter uma resposta contra-regulatória, ocorre a liberação de glucagon também. No idoso, isso não acontece de uma maneira tão eficaz. E eles também têm uma redução no limiar de hipoglicemia. Eles têm aquela sensação de hipoglicemia com níveis mais, digamos que menos baixos de glicose no sangue. Então, eles têm uma tendência a ter maior risco de hipoglicemia severa. Eles não percebem que estão em hipoglicemia e, muitas vezes, eles já vão separar a hipoglicemia severa com os sintomas de neuroglicopenia, que é aquele paciente que fica obnubilado, que fica meio torporoso. Agora, imagine a dificuldade no paciente idoso, que muitas vezes já tem esse quadro de tontura, de obnubulação por outras causas. Então, às vezes, é difícil de identificar hipoglicemia, né? Nesse paciente idoso, principalmente no idoso mais frágil. E essas hipoglicemias, principalmente se graves, principalmente se com frequência, elas pioram, né, a chance do paciente, elas aumentam o risco do paciente ter essas alterações cognitivas e demências. E também aumentam o risco do paciente ter eventos cardiovasculares, principalmente arritmias e isquemias. Então, a gente tem que manejar esse paciente sempre pensando em não levar a hipoglicemias com o nosso tratamento. Mas, por outro lado, a gente também não pode ter medo de otimizar o tratamento do diabético idoso por conta de hipoglicemias. A gente observa que esse medo da hipoglicemia é uma barreira na intensificação, na otimização do tratamento desse paciente. E também é um fator importante de abandono. O paciente tem uma hipoglicemia, fica com medo de usar a insulina, né? E aí ele deixa de usar e fica em hiperglicemia, muitas vezes uma hiperglicemia importante, acentuada por tempo prolongado. E quais são os fatores de risco de uma hipoglicemia? Então, a duração da doença. Quanto maior o tempo de diabetes, mais chance desse paciente desenvolver uma hipoglicemia, porque esses mecanismos contrarreguladores eles vão estar reduzidos. Então, eles vão perceber menos que estão em hipoglicemia, aqueles sintomas de sudorese, muita fome, palpitação. Muitas vezes eles não têm mais, principalmente aquele que já fica tendo hipoglicemia com frequência. Isso é perdido. Então, quando eles percebem, eles já estão torporosos, né? Já estão com alguns sinais e sintomas de neuroglicopenia.
Uso de insulina e sulfonilureias, né, principalmente aquelas sulfonilureias mais antigas, como a glibenclamida, né, assim, isso tem mais tendência a fazer hipoglicemia, a polifarmácia, a alimentação errática, que no idoso é muito frequente, né? O idoso, às vezes, tem episódios de hiporexia, às vezes atrasa para se alimentar, e aí tem mais chance de fazer hipoglicemia. As falências orgânicas, né, como falência renal, falência hepática, cardíaca, o próprio declínio cognitivo, história de depressão e história prévia de hipoglicemia. Próximo. Bom, e aí o que acontece? A gente, sabendo de todas essas peculiaridades, a gente vai juntar todos esses dados para fazer a nossa decisão do tratamento. Próximo, por favor. Então, primeiro, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai classificar esse paciente de acordo com a classe funcional para estabelecer qual a meta terapêutica dele, quais as metas de glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e hemoglobina glicada para esse paciente. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai dividir os pacientes em 3 grupos. Eu vou me deter um pouco mais nesse slide, certo? Porque eu acho que ele é bem interessante, porque lida com o início do manejo que todo mundo precisa fazer quando se depara com o diabetes idoso. O diabético idoso saudável é o quê? É o paciente que tem uma expectativa de vida normal, que não tem limitação nas atividades diárias, não tem comorbidades limitantes, pouca sarcopenia, força muscular preservada, não tem propensão à hipoglicemia, não tem alterações cognitivas nem doença cardiovascular. Então, esse paciente vai seguir as mesmas metas de bom controle da glicemia do paciente adulto diabético, certo? A gente quer o quê? Uma hemoglobina glicada menor do que 7,5%, uma glicemia de jejum que pode ser entre 80 e 130, e uma glicemia pós-prandial, né, que é aquela 2 horas pós-café da manhã ou pós-almoço ou pós-jantar, abaixo de 180, certo? Vai seguir os guidelines da diretriz da Sociedade de Diabetes, normal. Aí agora vem o idoso frágil comprometido, que é esse aqui de amarelo. Então, já é aquele idoso que tem uma expectativa de vida razoável, mas já tem limitações funcionais, já tem limitações cognitivas, já tem um quadro de sarcopenia mais importante, a força muscular é reduzida, já tem uma desnutrição, tem maior propensão à hipoglicemia, certo? Tem risco de queda. Então, nesse paciente, a gente já deixa as metas de bom controle mais elásticas. A hemoglobina glicada fica abaixo de 8%, tá bem? Não precisa mais ser 7,5%. A glicemia de jejum já pode ficar entre 90 e 150. E a glicemia 2 horas pós-prandial, né, a pós-prandial, abaixo de 180. Então, qual é o objetivo? Aí o objetivo é evitar a hipoglicemia grave, dar um suporte bom, né, no controle glicêmico, otimizar a nutrição, evitar a desidratação, fazer a reabilitação, higiene e saúde bucal. E aí, para esse paciente desse grupo amarelinho, que é o idoso comprometido ou frágil, a gente vai seguir um fluxograma específico para esse paciente, que vai estar no próximo slide. E o idoso muito comprometido, que é esse aqui da coluna vermelha, é aquele que tem uma expectativa de vida muito curta, é o paciente que tem um oncológico com metástase, um paciente terminal, um paciente que está em cuidados paliativos, que tem uma alteração cognitiva grave, uma demência grave, certo? Que tem uma doença crônica irreversível grave. Para esse paciente, a gente quer evitar hipo ou hiperglicemia. A gente não vai ter nenhuma meta de hemoglobina glicada. A gente vai tentar deixar essa glicemia de jejum entre 100 e 180 e a glicemia 2 horas após as refeições abaixo de 180. Então, você vê que, de maneira geral, para esse paciente, se as glicemias estiverem abaixo de 180, a gente já está dentro da meta preconizada, certo? E aí, qual é o objetivo? Entrou aqui um spam. Desculpa aqui, entrou um spam, eu estou tentando tirar aqui, não está saindo. Vai deixar. Conseguiu, professora? Tá com algum problema do Pronto, Meet, é? pronto. Não consegui, é que apareceu um spam aqui do Avast Ah, certo, sem mas eu problema. tirei, não foi É aqui na isso mesmo. apresentação, Ah, não. tá ótimo. Pronto, mas eu voltei, consegui voltar. Você pode, por favor, retroceder aquele slide? Isso, pronto. Então, continuando aqui,
esse da coluna vermelha, o objetivo desse tratamento, né, desse paciente é evitar hipoglicemia e evitar hiperglicemia e desidratação. Vocês veem que a meta é bem mais frouxa, né? Não é aquele controle estrito, porque é um paciente em manejo paliativo. Próximo, por favor. Muito bem. Agora, nessa figura, a gente vai ter o fluxograma de tratamento daqueles dois perfis de paciente, que é o idoso frágil ou comprometido ou o idoso muito comprometido. Então, vamos começar com o idoso frágil comprometido. A gente primeiro vai avaliar a hemoglobina glicada desse paciente, se é uma hemoglobina glicada abaixo de 10% ou se é uma glicada acima de 10%, ou se o paciente tem sintomas, né? Sintomas de insulinopenia, que é aquele paciente com polilipsia, poliúria, polifagia, com a perda de peso importante, né? Lembrar que um diabético que não está fazendo nenhum controle alimentar e está perdendo peso é porque ele já está numa fase de insulinopenia. E nessa fase não adianta mais droga oral. O tratamento tem que ser iniciado com insulina mesmo. Então, vamos começar pela hemoglobina glicada abaixo de 10%. Aí a gente vai dividir os pacientes em pacientes que têm um baixo peso, que são aqueles que têm um IMC abaixo de 22, e pacientes que são eutróficos ou então têm um sobrepeso, que são os pacientes que têm um IMC maior ou igual a 22. Para o idoso, o sobrepeso é o IMC maior ou igual a 27. Diferente do adulto jovem, né, que o sobrepeso já começa a partir do IMC de 25. Para o idoso é um pouquinho mais na frente. Então, é um paciente idoso complicado abaixo de 10 e o IMC abaixo de 22, ou seja, baixo peso. A gente vai começar o tratamento por uma droga que seja neutra no peso, que não faça perder peso. Então, preferencialmente um IDPP-4, que são as gliptinas, né? A vildagliptina, sitagliptina. Por exemplo, vou colocar alguns nomes comerciais, Januvia, Galvus, né, Medicina. E isso é a droga preferencial para escolher. Ou mesmo a insulina basal, porque a insulina ela é anabólica, ela faz aumentar o peso, claro, em doses baixas. Então, se por acaso houver alguma contraindicação ao uso dessas medicações, aí a gente vai colocando outras medicações, como, por exemplo, a glicazida MR, que é o que é dado no posto de saúde, é uma sulfonilureia, né, de quarta geração, então não provoca tanta hipoglicemia, mas tem sempre o risco de hipoglicemia, ou uma metformina em dose baixa, porque a metformina também pode levar a uma perda de peso. E se as metas não forem atingidas, aí são acrescentadas outras classes de medicamento até chegar no último passo, que é a insulinoterapia plena, que é usar NPH com a insulina regular, o esquema basal certo? Bom, se o paciente é eutrófico ou tem um excesso de peso, a gente pode começar com o IDPP-4 também, ou pode utilizar a metformina. Geralmente é o que a gente usa de escolha, né, nesse paciente que tem um excesso de peso, a metformina, porque ela também é dada no posto, ela tem um custo mais interessante, até para o paciente que compra em farmácia, ela também é dada nas farmácias populares. E se não tem uma resposta, se não se consegue atingir a meta, aí a gente vai adicionando outras classes de medicamentos, certo? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o princípio geral é esse. Para o paciente, vai ver se tem baixo peso ou eutrófico sobrepeso. Isso para uma hemoglobina glicada abaixo de 10%. Então, o paciente que já está com uma glicada acima de 10%, a gente já vai entrar com insulina basal, certo? E aí, depois que é vencida essa fase de glicotoxicidade, ou seja, se consegue controlar um pouco mais, a gente vê se é necessário introduzir. A gente pode até fazer a associação de uma droga oral, como a metformina, por exemplo, ou uma sulfonilureia, mais uma dose noturna de insulina basal, que é a NPH, ou a Lantus, né, a Glagin, ou a Letemig. E se não der certo, aí a gente vai para a insulinoterapia plena no esquema basal bônus, né, que é a NPH com a regular, certo? E no paciente idoso muito comprometido, que é esse aqui da coluna vermelha, que é o manejo paliativo, também a gente vai dar insulina basal de suporte, e aí a gente vai titulando essa dose de insulina, certo? Próximo. E aqui eu vou falar de maneira, assim, tentar falar de maneira breve, as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes. Toda essa aula é baseada nas recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes, certo? Que foi atualizada em 2023. Então, quais são as recomendações? A primeira recomendação: é recomendado que antes de se iniciar o tratamento farmacológico da hiperglicemia em pacientes idosos com diabetes tipo 2,
se avalia a classe funcional para adequação das metas glicêmicas. Então, o primeiro passo é ver qual é o perfil de idoso e qual meta a gente quer atingir, para não colocar a mesma meta para todo mundo, né? Naquele idoso que é um idoso em manejo paliativo, querer colocar que a meta é uma hemoglobina glicada de 7,5%, que uma glicemia de jejum de 80 e 130, isso não vai trazer benefícios adicionais para esse perfil de paciente, isso é um exemplo. A segunda recomendação: é recomendado que o tratamento farmacológico do paciente idoso com diabetes funcionalmente independentes, ou seja, os não frágeis, seja idêntico ao recomendado para adultos jovens, fazendo a hemoglobina glicada para abaixo de 7,5%. R3. É recomendado priorizar a escolha do tratamento da hiperglicemia no idoso com base no risco de hipoglicemias, de acordo com as características individuais, para minimizar o risco de eventos cardiovasculares, de quedas, de hospitalização e de demência. Como a gente falou, né, que as hipoglicemias são muito importantes, devem ser evitadas no máximo possível, mas sem impedir a otimização do tratamento do paciente, né, por conta de todas as outras complicações adicionais que elas provocam. R4. Em pacientes idosos frágeis de baixo peso, ou seja, IMC abaixo de 22 e com glicada abaixo de 10%, deve ser considerado para o controle glicêmico inicialmente os inibidores da DPP-4 em monoterapia, porque eles são neutros no peso, eles não levam nem a ganho nem a redução de peso e não causam hipoglicemia, certo? Alternativamente, podem ser utilizadas a glicazida MR ou a metformina XR em doses baixas. Aí eu vou colocar um adendo. Para quem trabalha em saúde pública no SUS, é complicado você passar um IDPP-4 para um paciente, porque o custo é alto, certo? Então, muitas vezes a gente tem que passar o que é dado no posto mesmo. No posto só tem metformina e a sulfonilureia. Sulfonilureia, no caso do DMR, né? A sulfonilureia, ela traz mais riscos do que mais riscos de hipoglicemia do que a metformina. Ela pode levar também a um certo ganho de peso. A metformina, ela ou é neutra ou leva a uma discreta redução do peso. Ela tem que ser observada se pode entrar ou não, também de acordo com a taxa de filtração glomerular do paciente, o paciente que tem uma doença renal crônica, uma taxa de filtração abaixo de 30%, não pode usar metformina, mas acaba sendo essas duas drogas que a gente tem para manejar no SUS, né? No paciente do privado, você já tem mais chance de entrar com o DPT-4, que é uma droga óssea. Em pacientes idosos de baixo peso, MC abaixo de 22 e com glicada abaixo de 10%, também pode ser considerado o uso de insulina basal, pela eficácia e efeito anabólico, o que eu comentei lá quando eu estava mostrando, né, o fluxograma. Próximo, por favor. R6. Em pacientes idosos que utilizam a insulina NPH e que apresentam hipoglicemias frequentes ou graves, é recomendado o análogo de duração longa ou ultralonga. Então, aquele paciente idoso que a gente precisou utilizar a NPH e que está fazendo hipoglicemia, a gente pode fazer a substituição pela insulina glargina ou pela insulina levodopa, certo? Que são os análogos de duração longa, que não fazem um pico de ação, ou então pela degludec, que é o análogo de ação ultralonga. R7. Em idosos com diabetes do tipo 2, eutróficos ou com excesso de peso, ou seja, aqueles que têm IMC maior ou igual a 22, deve ser considerado o uso dos inibidores do SGLT2 para redução de hospitalização por insuficiência cardíaca, morte cardiovascular e progressão da doença renal. Então, o ISGLT2, né, é a classe das glifosinas. Então, a gente tem o Forxiga, que é muito conhecido, dapaglifosina, empaglifosina, certo? São drogas excelentes, são drogas ótimas. E elas levam à redução do peso também, né, até 3 quilos, mais ou menos. Então, você pode iniciar o tratamento com a metformina e depois você pode fazer a associação com a glifosina. É uma associação muito boa. Só que tem a questão do custo. Agora, no SUS, já tem os protocolos de caso que permitem, né, que pacientes acima de 40 anos e que tenham doença cardíaca maior, eles utilizem a dapaglifosina via caso. E pacientes diabéticos acima de 55 anos, tá? Ou se não me engano, 60 anos para mulher, também podem usar dapaglifosina, já vai ajudar bastante, porque também são drogas caras. R8. Em pacientes idosos com diabetes tipo 2 e excesso de peso, ou seja, índice acima de 27, deve ser considerado o uso de agonista do receptor do GLP-1, que são as drogas injetáveis, né? As drogas mais modernas, a lidaglutida, que é o Vitose, o Saxenda, e a semaglutida, que é o famoso Ozempic, né? Para redução de risco de eventos cardiovasculares. São drogas maravilhosas que ajudam no controle da glicemia, ajudam na perda de peso,
reduzem eventos cardiovasculares, mas tem a questão do custo. E, assim, é bem complicado. E a recomendação nona, a última, em pacientes idosos frágeis em uso de insulina basal, deve ser considerado preferencialmente o uso de combinações com baixo potencial para hipoglicemia e menor complexidade, como antidiabéticos orais ou combinações com agonista do receptor do GLP-1, em detrimento do uso desnecessário do esquema basal bolo. Então é isso, se você tem um idoso frágil que está com insulina basal e você precisa otimizar esse tratamento, você pode tentar fazer a associação dessa insulina basal com uma metformina, insulina basal com um ISGLT2, ou mesmo com uma sulfonilureia, quando existe ainda alguma resposta do pâncreas dessa sulfonilureia, certo? E tentar sempre deixar, porque tem menos risco de hipoglicemia com essas associações, e tentar sempre deixar o uso da insulinoterapia basal bolus, que é aquela insulina regular com insulina NPH, ou insulina ultra rápida com insulina de ação longa, como um último passo. Por quê? Porque é um esquema mais complicado, porque vai precisar de várias aplicações de insulina ao dia, às vezes o idoso não consegue mais fazer isso, a pessoa que mora com o idoso não tem aptidão, também não quer fazer isso, tem que estar monitorizando, né, fazendo a monitorização da glicemia capilar com mais frequência para diagnosticar hipoglicemia e também para fazer o manejo do ajuste da dose. Não é que a gente não vai usar, a gente deve usar. Tem situações que só mesmo assim para conseguir fazer o controle, principalmente nos diabéticos de longa data, porque o pâncreas entra em falência e só a insulina mesmo. Mas é para tentar deixar isso como um último passo. Próximo, por favor. Bom, gente, eu quero agradecer, espero não ter me estendido muito, o tema é bastante abrangente, mas é isso. Estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Realmente é um tema muito extenso, né? A gente trabalha muito com diabetes na atenção primária e a gente vê a complexidade que é. Eu agradeço a sua participação. Eu abro agora para perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta pode falar ou pode colocar no chat, que a gente também tá aqui de olho. Alguma pergunta acerca do que foi abordado pela doutora Denise? É, eu não tenho uma pergunta, né? Eu tenho um comentário para acrescentar. A senhora falou sobre a depressão, né, no idoso e algo tão no idoso com a pessoa com diabetes, né, que é algo tão negligenciado ainda hoje em dia. A gente vê muito no nosso dia a dia, na clínica. E só, tanto isso quanto a questão da polifarmácia, só me reacendeu, assim, a questão do trabalho multi, né? O trabalho com os outros profissionais, um psicólogo para trabalhar com aquele idoso que é tão negligenciado, o farmacêutico para ajudar nessa parte da interação medicamentosa, né, desses pacientes polifarmácias, de ajudar a organizar. Às vezes a gente chega na casa de um paciente para fazer uma visita domiciliar e a medicação é toda bagunçada, ele não sabe qual é que toma, usa o medicamento errado, acaba pulando, errando dose. Questão da alimentação também, que a senhora trouxe na sua apresentação maravilhosa. Eu já cansei de receber pacientes dizendo que, eu não sinto fome, minha filha, eu não como porque eu não sinto fome. Aí toma medicação, às vezes faz uma hipoglicemia. Eu tive paciente esses dias que me falou que só comia na hora do almoço porque sabia que quando fosse tomar o comprimido grande, que é a metformina, sentia dor no estômago. Aí se eu como nesse horário porque eu sei que se eu não comer, eu vou sentir dor no estômago. Mas eu não tenho fome, eu só como por isso. Então, isso, né, é muito comum e traz essa questão do trabalho em equipe. O pessoal colocou aqui no chat que não tem perguntas, porque foi tudo muito esclarecedor. Que bom.